Olá, 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 muito bom dia, já é início dos minutos da tarde, muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que nos acompanha, que está conosco nesse instante, ou que em outro momento irá participar desse encontro, desses minutos em que aqui nos encontramos, cuja proposta é família, convivência, desafios e relações, a importância e a função educativa. São reflexões baseadas nos livros SOS Família e Opinião Espírita, sobre o nosso dia a dia e como lidar com os desafios da vida. Portanto, seja muito bem-vindo nesse nosso encontro de hoje, todas as segundas, quartas e sextas, do meio-dia a meio-dia e 30. Para assim podermos trocarmos algumas ideias, traçarmos algumas reflexões sobre exatamente a nossa vida de relação, aquela na qual, no nosso dia a dia, estamos convivendo mais intensamente com familiares, com filhos, com cônjuges e também na nossa vida de relação profissional, porque uma reflete na outra, não tem como evitar dizer que não, mas sim. Então, o que nós veremos hoje será um trecho, o capítulo 3º do livro SOS Família, na psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, na qual nós vamos, esse capítulo 3, vamos fazer uma reflexão, e ele é intitulado Casamento e Família. E ele começa assim: Joana traça um perfil nesse capítulo de o que representa perante a sociedade, perante o crescimento do homem, perante o crescimento da coletividade e individual, essa instituição, o que representa a consolidação da conquista dos laços familiares. E um trecho que nós destacamos desse 3º capítulo diz respeito exatamente a esse ponto. Utilizando-se da razão, o homem compreende que a vida biológica é uma experiência muito rápida, que ainda não alcançou biotipos de perfeição, graças ao que é frágil, suscetível de dores, enfermidades, limitações, sendo os estágios da infância como o da juventude, preparatórios para os períodos do adulto e da velhice. Então vejamos que nesse primeiro parágrafo do texto, referente ao 3º capítulo, casamento e matrimônio e família, nós vamos ver que ainda não alcançamos a nossa maturidade espiritual. Esse conhecimento da vida prática, da nossa vida de relação, que nos move, que nos direciona, que nos inspira, que nos contém diante dos nossos excessos, mas que precisamos olhar. E Joana traça aqui um perfil de que vivemos um período de uma infância desse crescimento, desse processo evolutivo, de caminhar espiritual. E ela continua aqui dizendo ainda: assim, o desgaste e o abuso de agora tornam-se carência e infortúnio mais forte na maquinaria que se deve ser preservada e conduzida com morigeração. Aprofundando o conceito sobre a vida, se lhe constata a anterioridade do berço e a continuidade após o túmulo, numa realidade de interação espiritual, com objetivos definidos e inamovíveis, que são os mecanismos inalienáveis do progresso, em cujo contexto tudo se encontra sob impositivos divinos e expressos nas leis universais. Nesse outro parágrafo desse 3º capítulo, Joana nos alerta, Joana traz e traça um perfil de que fica muito claro e evidente
que esse nosso reencontro, esse nosso propósito, essa nossa jornada, ela traz traços de nossas necessidades anteriores, da nossa anterioridade. E da mesma forma, ao desenrolar dessa existência, nessa vida de relação, nós vamos também levar conosco todas essas impressões vividas. Então é muito importante nós observarmos o que é que nesse momento, o que me incomoda, o que traz em mim o desconforto, as dificuldades, seja pessoais ou na relação, quando se trata da questão de família. Então, se nós nos observarmos, existe em nós sempre uma questão, um ar de superioridade, de autoridade, em que essa comunhão deveria ser um nível de igualdade, de paridade em relação ao que cada um deseja, ao que cada um quer, havendo assim uma harmonia nesse entrelaçamento, para consolidar e fortalecer e solidificar o que aqui, nesse momento, se faz perante esse reencontro. Como nós vimos na segunda-feira, esses laços de família, muitas vezes eles são necessários, porque traz para mim a oportunidade de reparação, mas traz para mim também a oportunidade de que eu possa me redimir diante de algo, daquilo que aconteceu. E traz principalmente a oportunidade do aprendizado, porque não necessariamente eu sou apenas aquele que instrui, mas eu sou principalmente aquele que vivencia, que aprende e que traz nessa aproximação, eu deixo ali as minhas impressões e vai refletir no outro aquilo que em mim está mais evidente. Então essa vida de relação, seja entre marido e mulher, filhos, família como um todo, nós estamos percebendo e podemos perceber que as dificuldades que existem, as particularidades, elas dizem respeito a cada um de nós, que reflete no outro muitas vezes a incompreensão, a intolerância, a arrogância, a prepotência, o descaso, o desprezo. Seja nessa comunhão, isso pode acontecer. Agora, o que eu faço com relação a isso? Se sou eu que sou agredido, o que eu faço perante esse momento? Se eu sou o agressor, o que está em mim que eu não percebi ainda? Então vamos à frente, que Joana tenha algo ainda mais profundo, porque ela traça isso, que tudo isso está na divina relação das leis universais. Não é um acaso. Nós não estamos aqui, cada um de nós, seja as nossas amizades, os nossos amigos, a nossa vida de relação, não é um acaso, não é aleatório. Não é como você jogar uma pedra e ela vai cair em qualquer lugar. Não, existe uma direção. E essa direção tem uma intenção e segue os desígnios de Deus. Aquele propósito que está na nossa lei de crescimento, de evolução espiritual. E ela vai ainda mais adiante e diz o seguinte: desse modo, desse contexto em que nós precisamos observar o que eu trago e o que eu levo, partindo para o campo espiritual, ela diz o seguinte: desse modo, baratear pela vulgaridade a vida e atirá-la a situações vexatórias, destrutivas, constitui crime, mesmo quando não catalogados pelas leis da justiça, exaradas nos transitórios códigos humanos. Então, observemos que grande parte dos espíritos, ao desencarnarem, muitas das situações em que eles vivem estão refletidas no nível da consciência que passaram a ter sobre os seus acometimentos. Não existe alguém que vai lá apontar o dedo: você fez isso, você fez aquilo, você realizou tal coisa ou deixou de fazer tal coisa.
Você foi o promotor de tudo isso. Ao adentrarmos no campo espiritual, a nossa lucidez, ela se faz muito latente. E isso faz com que aqueles nas quais nós temos afinidades, não importa se são luz ou sombras, mas aqueles nas quais nós estamos nessa faixa vibratória, estarão conosco vibrando, seja na intenção do bem, ou seja, para nos desgovernar. Então observemos que grande parte dos espíritos, ao adentrar no mundo espiritual, a latência que possuem com relação aos seus acometimentos se torna real. Emana neles uma vibração de desconforto. E caímos num compêndio de peso, de pesar. E que muitas das vezes, do arrependimento, da necessidade de reparação, isso causa em nós a dor. Porque no plano espiritual, uma coisa é a dor do pé, é física, é circunstancial, é pontual. Quando naquele momento a dor emocional, a dor do arrependimento, que ela emana em nós, é sentida como um todo, é sentida de forma completa. Então não dói só o dedão do pé, nós sentimos o campo vibratório ressoar aquele momento, aquela circunstância que traz em nós toda essa disparidade. E é por isso que Joana afirma que tudo está, mesmo que não esteja relacionado nas nossas percepções, segue todos os divinos expressos nas leis universais. Ah, mas nas leis humanas não existe. A lei humana é mutável. No capítulo 3º do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, nós vamos ver que essas questões estão relacionadas com as leis de progresso, nas quais fazem parte do contexto humano as nossas leis humanas, que regimentam a nossa vida de relação na materialidade. Por isso elas sofrem alterações e alternâncias quando há necessidade de uma melhoria para um bem comum, para um bem coletivo. Mas as leis divinas, aquelas que nós trazemos no nosso campo da consciência, são imutáveis. A lei que rege o equilíbrio, a harmonia, o campo magnético, todo esse campo universal, a vibração, a emanação desses fluxos, dos fluidos que regem o universo, são os mesmos que monitoram, que reprocessam, que reprogramam as minhas células, que ao trocar as minhas células, por exemplo, do cabelo, que tem uma duração de vida, vamos dizer assim, a cada 3 anos nós trocamos todos os fios, e aquele que nasce, vai nascer com aquela programação, porque existe uma orientação celular, e essa orientação ela vai seguir dentro de uma orientação maior. O nosso perispírito está numa programação. Então tudo isso flui e segue a um caminho já preparado para que eu possa aqui me manifestar. E Joana continua da seguinte forma: desse modo que nós possamos entender, os códigos humanos, eles são transitórios, são temporários, porque regem exatamente essa questão da nossa vida de relação. E aí ele vai um pouco mais adiante, Joana. Diz o seguinte: o matrimônio é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva, da qual resulta a prole sob a responsabilidade dos cônjuges, que se nutrem de estímulos vitais, intercambiando hormônios preservadores do bem-estar físico e psicológico. Não é, nem poderia ser, uma incursão aos pais da felicidade feita de sonhos e ilusões. Elas representam um tatame na área da educação do sexo, exercitando a fraternidade e o entendimento, que capacitam
as criaturas para as mais largas incursões na área do relacionamento social. Ao mesmo tempo, a família constitui a célula experimental na qual se forjam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência salutar no organismo universal onde todos nós encontramos fixados. Então, esse é o trecho que nós separamos hoje para fazermos essa nossa reflexão. Então, percebamos que o núcleo familiar, ele constitui a primeira célula de reeducação para o espírito. O primeiro compêndio que vai permitir que nós possamos ali exercitar tudo aquilo que nós trazemos. E ao mesmo tempo aprender, nos reeducar e ao mesmo tempo também ser contribuidor nesse processo. Essa comunhão que se coloca nessa união salutar, como diz Joana, tem como proposta maior nos oferecer uma oportunidade de expandir a nossa consciência, a nossa maturidade espiritual, através dos sentimentos de amor, da moderação, do controle emocional, que nos permite assim também externar o que sentimos e como sentimos, de uma forma saudável, de uma forma consciente. Exercitamos ali a comunhão da fraternidade, da união salutar, do amor, da fraternidade, na prática dos ensinamentos da caridade e assim também aqueles que nos são entregues, que são os nossos herdeiros, os nossos filhos na fisicalidade. Como diz no capítulo do Evangelho, os laços consanguíneos, temos sim a responsabilidade sobre eles, porque nos foi dado como propósito, como missão. Essa nossa missão, na nossa vida de relação, ela tem a ver intrinsecamente com todos uns com os outros, seja na nossa união pai e mãe, marido e mulher, para se ajustarem, seja para acolher um filho que precisa compreender e sentir amor, seja o filho que vem trazer para os pais a missão de trazer-lhes essa união e equilibrar os conflitos, o desamor, vem para fortalecer esses laços em que juntos possam efetivamente construir e reconstruir, renovando atitudes, pensamentos, posturas, e assim fazer com que gradualmente toda a nossa existência ela passa a ter maior sentido. Isso nos faz lembrar aqui da pergunta 918 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 12 da perfeição moral, intitulado no item Caracteres do Homem de Bem. E a pergunta 918, que Kardec lança aos espíritos, ele diz respeito ao seguinte: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará ou que lhe elevará como espírito na hierarquia espírita? Como que vai se reconhecer que um homem está no seu progresso real, alcançando assim a sua hierarquia espiritual? E a resposta dos espíritos é muito objetiva. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então perceba que Kardec, ele questiona, ele incita o conhecimento e principalmente traz nesse preâmbulo exatamente como eu reconheço que eu estou melhorando espiritualmente. Quando eu passo a ter consciência de que todos os meus atos na vida física, na materialidade, estando encarnado, estão e representam a prática das leis divinas. E antecipadamente eu compreendo que existe nesse preâmbulo da minha existência
algo maior a me conduzir. Então percebo que em todas as circunstâncias nós temos todos os meios, temos as ferramentas, temos as disponibilidades ao nosso alcance. E ele vai dizer ainda no comentário de Kardec, ele diz o seguinte: verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não lhe transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que poderia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejariam que lhes fizessem. Portanto, essa é a essência da qual o propósito da reencarnação nos é colocado. Perfeito. Aí chegamos aqui e constituímos uma família. Constituímos um lar, recebemos aqui, acolhemos como filhos e percebemos que alguns dos nossos filhos não são espíritos iguais. Lembramos que são espíritos antigos, encarnados em corpos novos. São almas antigas, como diz na filosofia do hindu, são almas velhas. E aqui estão nesse momento com o propósito de recomeçar e renovar. E ao percebermos ali de nossos filhos que têm comportamentos diferentes perante a mesma situação. Uns são mais arrojados, mais ousados, outros já são mais contidos, mais restritos. Eu falo porque Deus me deu a oportunidade de ter 9 filhos. Eu tenho 2 já desencarnados. Nós percebemos nitidamente as personalidades de cada um, aquilo que os conduz. Esse é o âmago da família. É nós darmos direção, orientar, trazer dentro de um ajuste, de uma percepção maior e darmos a essa orientação. Porque cada um de nós, ao reencarnarmos, trazemos, como vimos na mensagem no início, todas as nossas remotas tendências, as nossas inclinações, e elas, ao chegarmos no plano físico, elas se materializam, elas começam a dar vazão, porque aqui existe essa condição. Estamos sob um campo de vibração que é muito estimulador. E o que o pai e uma mãe faz? Precisamos direcionar tudo isso. É assim que nós vamos reeducando, para que esse espírito comece a compreender o verdadeiro sentido da prática do bem, do que é o amor, do que é a caridade, do que é a vida de relação, um trabalho de harmonia, de auxiliar um irmão ou outro, se na escola poder proporcionar aquela vida de relação em harmonia. E aí eu vejo em alguns momentos pais dizendo: esse menino é um problema. E essa criança não tem nada que faça para mudar. É como se eles estivessem desistindo, entregando a própria sorte. Aquele que na tenridade, porque até o momento em que eles não tiverem a maturidade para seguir os seus caminhos sozinhos, como diz o irmão Camilo no livro O Reflexo do Cristo, de José Raul Teixeira, como pais até a idade em que eles não conseguem ter a sua autossobrevivência, a sua subsistência, nós somos responsáveis em direcioná-los. A partir dali em que eles tomarem as suas escolhas, observarem o que querem, são caminhos que eles escolheram, a liberdade que eles têm. Mas até então, o que estiver ao meu alcance, tenho e terei que realmente acolher, observando, tratando e principalmente esclarecendo, reeducando. Lembrando que ali não é apenas uma criança, os nossos filhos são nossos filhos, mas são também almas antigas que precisam nesse momento, foram acolhidas por nós,
para que assim possam, literalmente, trabalhar as suas dificuldades, como todos nós. Não tem nada que seja difícil, é impossível deixar de amar. Não podemos apenas ignorar, abrir mão. E lá no Evangelho, onde fala sobre os laços consanguíneos, os laços e a família espiritual, um trecho do Evangelho diz exatamente o seguinte: se você, como mãe ou como pai, diante de toda essa dificuldade, diante da dureza em que você se encontra, perante a resistência, o desvio que Alicia cometeu perante o seu filho, e você tem consciência que todos os meios e recursos, observe como é destacado, que você usou até os seus últimos instantes, todos os meios para que aquele momento, que aquela situação perante os nossos filhos pudesse ser revertida, e mesmo assim ele se mantém naquela postura, traga em si, no seu coração, a consciência de que tudo fizestes para que pudesse ser acolhido, mas principalmente continue amando, continue orando, continue, porque esse acolhimento, esse amor que nós temos, ele não termina aqui nesse ponto. Maíra Rocha, uma amiga médium que mora em Brasília, que desenvolve um trabalho muito bonito lá com o Inácio Daniel, o seu mentor na instituição, diz sempre, traz a seguinte mensagem: os nossos filhos serão sempre nossos filhos. Não importa se em algum momento a vida os encaminhou para outro sentido, se eles optaram por determinadas situações, se os excessos acometeram e vieram a desencarnar prematuramente, mas são nossos filhos. Possamos e sintamos esse carinho, esse amor, que seja contínuo, que seja permanente, que seja profundo e verdadeiro. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Olhemos para a nossa família com todo o amor que possamos dar. Se existem as dificuldades, que é natural, somos duas consciências que buscamos esse entrelaçamento, um equilíbrio, traçamos aquela linha de harmonia. Não deixe que passe por essas circunstâncias. Nós vemos hoje diversos núcleos familiares que, por falta do diálogo, por falta da compreensão, por falta dos excessos, da violência, do constrangimento e diversas outras situações, filhos que ignoram totalmente a existência dos pais, pais que simplesmente abrem mão dessa consciência maior. Nós precisamos observar isso. Façamos aquilo que nosso coração busca e que nitidamente estamos contidos nisso. Lembrando que cada um de nós, independente do laço familiar que nós nos encontremos, temos os nossos compromissos pessoais. E quem pode lhe afirmar e dizer que a minha companheira, ou meu companheiro, ou aquele filho, não é exatamente a minha prova de vida? Não aquela prova de vida exigida lá pelos benefícios seguratórios, mas a prova da existência de que eu estou, como diz a resposta do Espírito Kardec, estou melhorando nitidamente no meu caminhar material, ascendendo o meu progresso espiritual. Então, portanto, não tem como nós fazermos esse tipo de separação ou de analogia, mas sim, podemos agir de forma contínua, de forma equânime, despretensiosa, de amor, como diz o Cristo. Amai o próximo como a si mesmo. E gradualmente todos nós seremos e estaremos nesse processo, construindo um caminho de crescimento, de melhorias, reconhecendo em nós as nossas limitações, mas mais ainda, alcançando a nossa
maturidade espiritual. Então fica aqui a nossa mensagem de hoje, nesse nosso encontro de todas as segundas, quartas e sextas, do meio-dia ao meio-dia e 30, aonde falamos e comentamos, refletindo sobre a convivência familiar, através dos livros Opinião Espírita, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, e o outro SOS Família, pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo. Então a todos, tenham um ótimo dia, um bom almoço, um bom dia de família. Aproveitem o seu momento em família, através do Evangelho no lar, através das preces, das orações. Sorria, abrace, esteja cada vez melhor. Hoje é dia de ser feliz. Muita paz e luz a todos e gratidão. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nesse momento. Obrigado, Beth. Um grande abraço a todos em Belo Jardim. Obrigado, Gilma. Da mesma forma, aí na região, se eu não me engano, é de Custódia, que tive a oportunidade de conhecer e estar aí com todos vocês. Obrigado a minha irmã Fátima, minha irmã carnal, a minha irmã espiritual, a minha mentora em muitos momentos. Gratidão a todos, muita paz e luz a todos. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Até sexta, nos encontramos novamente. Até breve.